بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nós vos enviamos como misericórdia para toda a criação. مدت يا نبي الله جان جاندر حضرتی احمد محمد مصطفى. Ele foi enviado para ensinar à humanidade sobre como amar seu Senhor, um ao outro e a cada criatura, baseada em sua conexão com o Criador. O profeta Muhammad, misericórdia universal. Você fez o homem e a mulher iguais. Elevou os direitos dos órfãos. Transformou o coração dos homens na moradia de Deus. Considerou animais e plantas como seus seguidores. E decretou: ele não é um perfeito muçulmano se come seu alimento e deixa seu vizinho ficar com fome. Como mensageiro de uma fé que permite que reis e escravos orem juntos. Você é Muhammad, o confiável, que fez o órfão Bilal em o amado Bilal, tornando um escravo sem valor no muezim de toda a comunidade muçulmana. O muezim é aquele que chama os muçulmanos para as orações na mesquita. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad. Bilal, a criança de pele escura de Meca com um destino ainda mais escuro. Ele nasceu em Meca, mas isso não o fazia ser de Meca, pois seu pai, Rabah, e sua mãe, Hamamah, eram escravos, ambos da Abissínia, hoje Etiópia. Em Meca, os filhos de escravos também eram considerados escravos. Bilal nasceu como um escravo, negro, estrangeiro, desprovido e pobre. E naquele tempo, estes atributos nem mesmo o faziam ser considerado como ser humano. Negros eram vistos como sendo de segunda classe, assim como os pobres e estrangeiros. Ninguém tinha valor algum por sua humanidade. Os valores vinham de sua origem, sua genealogia ou sua riqueza. E Bilal, o etíope, não tinha nenhum desses valores. Em Meca, se ficava feliz quando um de seus escravos dava à luz a um filho, já que isso significava um novo escravo, sem custo algum. Assim, ao nascer, Bilal se tornou propriedade da tribo Banu Jamah como seus pais. Seu mestre, Umayya ibn Khalaf, lhe deu treinamento especial e, quando tinha 30 anos, o colocou a cargo de gerenciar um de seus negócios de mercador. Ele lideraria as caravanas de comércio que iriam para Damasco. Bilal era um escravo capacitado e virtuoso, além de ter uma bela voz. Em algumas situações, as caravanas necessitavam parar no deserto e nada fazia os camelos prosseguirem senão as melodias melancólicas e tocantes que Bilal cantava. Em uma de suas viagens a Damasco, Bilal conheceu um nobre homem chamado Ebu Bekir, que liderava sua própria caravana comercial. Bilal impressionou-se com o comportamento de Ebu Bekir, que não o tratou como uma pessoa de segunda classe. Assim, eles estabeleceram uma amizade que continuou mesmo após o retorno para Meca.
Sua submissão ao Islã. Logo, os nomes de Ebu Bekir e seu amigo Muhammad se tornaram frequentemente mencionados nas reuniões de família da tribo Banu Jama, mas em um tom de raiva, animosidade, indignação e ódio. Muhammad e Ebu Bekir passariam a ser referidos como eles, dizendo que ambos eram contrários a reverenciar os deuses que seus pais reverenciavam, que Muhammad teria iniciado uma nova religião e que Ebu Bekir era um dos primeiros de seus seguidores. Meca deveria ser cautelosa sobre esta nova religião. Mas estas considerações mencionavam Muhammad como sendo honesto, confiável, verdadeiro, reto e fiel, sendo isso o que realmente incomodava Banu Jama. Com um homem com estes princípios morais falando sobre esta nova religião, seria muito difícil fazer com que o povo de Meca não o seguisse. De fato, Bilal estava muito impressionado por esta nova religião adotada por Ebu Bekir, que o tratava como um igual. Sob esta influência e com esperança, ele abriu a porta da casa para Ebu Bekir, à meia-noite. Ebu Bekir chamou Bilal a aceitar a religião introduzida pelo profeta Muhammad, o Islã, que é a religião a qual foi defendida por Abraão, Moisés e Jesus no passado, a religião na qual todo ser humano é igual perante Deus e cuja supremacia não é medida por sua língua, raça ou cor, mas por sua temência e lealdade a Deus. Bilal já havia visto a face horrível da descrença. Ele viu algumas pessoas de Meca criarem deuses feitos a partir de doces de gergelim, reverenciá-los, pedir ajuda para eles e depois comê-los quando sentiam fome, ridicularizando-os no coração. Ele observou que algumas pessoas de Meca se envergonhavam por terem filhas e as enterravam vivas. Bilal chorava por elas internamente. Ele não precisava mais ver outro ato errado para se convencer a ter fé na nova religião. Ele não precisava de mais nada além do convite a esta religião que, segundo Ebu Bekir, enxerga escravos e mestres como irmãos, homens e mulheres como metades de uma maçã e estrangeiros e habitantes locais como iguais, e no qual presta reverência a um único, compassivo e onipotente Deus, ao contrário dos falsos deuses que não traziam benefício algum para a humanidade. Naquela noite, Bilal converteu-se ao Islã, dizendo: não há outra divindade além de Deus, e Muhammad é seu mensageiro. Na manhã seguinte, ele foi direto à sua mãe, dizendo-lhe quão bonito era o Islã e quão boas eram suas mensagens. Assim, ele começou a levar a luz que ele encontrou naquela noite para outras pessoas que estavam nas trevas. Se Bilal, o etíope, se submetesse às pressões de Umayya e falhasse em dizer sim ao convite de Ebu Bekir, ninguém se lembraria de seu nome hoje em dia. Mas ele é agora o melhor e mais conhecido homem negro dos últimos 15 séculos. Hoje, centenas de milhões de pessoas o conhecem e sentem respeito por ele ao mencionarem seu nome. Como homenagem, alguns muçulmanos dão seu nome a seus filhos. Antes de adotar o Islã, ele era um mero escravo que guiava os camelos de seu mestre por um punhado de tâmaras como pagamento, mas a fé e a determinação o fizeram rei. Em todo o mundo, reis falaram sobre ele como um homem exemplar, e muezins, aqueles que recitam o ezã, ou seja, o chamado para oração, tentam imitar a sua voz. Na peregrinação a Medina, todo muçulmano sente como se estivesse ouvindo sua voz nos ezãs recitados 5 vezes ao dia. De fato, o profeta Muhammad disse sobre ele: que bom caráter o Bilal tem. Ele é o líder e o mestre de todos os muezins. Após sua conversão ao Islã,
a vida de Bilal ganhou uma beleza e um entusiasmo que ele não havia conhecido anteriormente. Trabalhando como escravo durante o dia, ele teve a oportunidade de ouvir as palavras do profeta Muhammad sentado ao lado de outros companheiros. Por um tempo, a mensagem do Islã foi transmitida de maneira escondida. Quando a quantidade de crentes atingiu um certo número, 7 deles proferiram sua fé abertamente. Bilal estava entre eles. Ele não apenas declarou que era muçulmano, como também destruiu os ídolos no altar de Banu Jamah. Ele foi muito além da simples profissão da fé, para uma revolta aberta contra a ordem estabelecida. Esta revolta foi instaurada não por um homem rico e livre como Ebu Bekir, mas por um homem negro e escravo da Etiópia, Bilal. Torturas. Para os idólatras de Meca, a conversão de homens poderosos como Ebu Bekir ao Islã foi algo muito ruim, mas eles eram impotentes diante deles. Bilal, por outro lado, era um escravo. Na crença deles, ele não era dono de seu corpo ou de sua alma. Como poderia um escravo, que não tinha permissão nem mesmo para expressar sua opinião sem o consentimento de seu mestre, tentar converter-se a outra religião? Isso significava completo transtorno no sistema econômico e social de Meca e de toda a Arábia. Enquanto lutavam contra a religião introduzida pelo profeta Muhammad, Umayya ibn Khalaf perdeu seu próprio escravo para o chamado desta religião. Meca estava zombando dele. Eles o viam como um mestre que perdeu o controle sobre seus escravos. Umayya decidiu dar um jeito neste assunto de uma vez por todas e resolveu dar uma lição a Bilal, de modo que nenhum outro escravo ou homem livre ousaria tentar fazer o que ele fez. Em Meca, os mestres sempre recorreram aos mesmos métodos para resolverem assuntos pendentes com seus escravos: punição corporal e tortura. Umayya era ainda mais ardiloso nesse quesito. Eles levaram Bilal ao deserto. Eles ataram e amarraram-no em uma árvore, expondo-o ao mortal calor do deserto, sem água. Eles então desamarraram-no e forçaram-no a deitar-se sobre pedras tão quentes que poderiam cozinhar carne sobre elas, até que Bilal desmaiou. A raiva em seus corações era tão grande que eles atiraram-no nas areias escaldantes do deserto e em seguida puseram grandes pedras quentes sobre ele. Eles exigiam apenas uma única coisa de Bilal: diga que você renuncia à sua religião e glorifica os deuses que seus ancestrais reverenciavam. Glorifique-os e será salvo. Mas Bilal já conhecia a verdade, como a fé em um Deus único e criador de tudo. Quanto mais eles o torturavam, mais crescia sua fé. Eles bateram nele, estapearam sua face, deixaram-no num estado quase letal de fome e sede, mas ele permaneceu dizendo nada mais que Deus é único. Os dias acabavam, mas a tortura não. Umayya ficava cansado de torturar Bilal e outro líder de Meca tomava o seu lugar. Bilal, ele disse, até nós estamos cansados de torturar você. Declare sua fé em nossos ídolos Lat e Uzza e termine logo com isso. Mas foi como se Bilal estivesse em outro lugar, praticamente em um outro mundo, e ele continuava a dizer: há apenas um Deus, Deus é único. O resgate. Ó Umayya, venda este escravo para mim. Esta oferta, que acabou salvando a vida de Bilal, foi também uma lição de desprendimento a Umayya e seus amigos torturadores.
No começo eles resistiram. A oferta veio do amigo do profeta Muhammad, Ebu Bekir, que estava oferecendo a Umayya muito mais do que o preço praticado para um escravo. Finalmente, Umayya e seus amigos decidiram vender Bilal. Este ato, na intenção de resgatar Bilal, também salvou-os de serem derrotados pela fé de Bilal. Para Umayya foi um grande negócio e ele até mesmo venderia Bilal por menos que o valor oferecido por Ebu Bekir. Mas Ebu Bekir pagaria 100 vezes mais se fosse necessário. Logo que ele se tornou um homem livre, Bilal foi direto ao profeta e dedicou sua vida a seu serviço. Daquele momento em diante, ele serviu ao profeta como seu tesoureiro, até o final de sua vida. Uma vez, houve uma pequena implicância entre Ebu Zer, um dos companheiros do profeta, e Bilal, que o depreciava dizendo, seu filho de uma negra. Quando o profeta foi informado sobre esta implicância, ele se sentiu extremamente triste e convocou Ebu Zer, dizendo a ele, você desmereceu Bilal por causa de sua cor, foi? A sua mente ainda está na era da ignorância? Ebu Zer ficou profundamente triste pelas palavras ditas por ele num momento de raiva e não sabia como expressar seu arrependimento. Ele chorou por muitas horas e colocou seu rosto no chão, dizendo, eu não levantarei meu rosto deste chão enquanto Bilal não pisar em minha face. Quando Bilal ouviu as palavras de Ebu Zer, ele demonstrou novamente a sua grandeza. Ele ajudou Ebu Zer a se levantar e disse, ó meu precioso irmão, eu já o perdoei, que a misericórdia de Deus também seja sobre você. Esta face merece ser beijada e não maltratada. E abraçou-o. Ebu Zer frequentemente relataria este incidente de modo a mostrar quão brilhante coração o negro Bilal tinha. Com todas essas qualidades superiores, Bilal se tornou uma das mais distintas figuras de Medina. Os muçulmanos falavam dele com prazer e apreço, e quando Bilal ouvia-los, ele chorava de humildade e dizia, eu sou apenas um etíope, e até ontem eu era um escravo. Sempre que era hora de fazer oração, o mensageiro de Deus virava para Bilal e dizia, ó Bilal, conforte-nos com seu exame. Então Bilal recitava o chamado de oração, no qual Deus é glorificado e os fundamentos da fé são confirmados. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Sua voz era agora um rio de misericórdia, fornecendo conforto não apenas ao mensageiro de Deus, mas também a toda Medina. Até ontem, sua voz era ouvida apenas por Deus, enquanto ele sofria as atrocidades de Umayya ibn Khalaf. Mas agora, Bilal se tornara aquele que chama, cujos convites eram aceitos pelos fiéis 5 vezes ao dia, quando eram convocados a rezar na mesquita do profeta. Será que houve na história alguma pessoa cuja voz tenha sido tão aguardada com tanta antecedência e recebera tanto respeito? O Ezan na conquista de Meca. 8 anos após emigrar para Medina, Bilal retornou para a cidade onde ele havia nascido, se criado, humilhado e torturado. E seu retorno foi na companhia do exército de 10.000 homens do profeta Muhammad. As portas de Meca estavam abertas para os muçulmanos que foram forçados, 8 anos antes, a deixar seus lares para trás.
A conquista de Meca serviu posteriormente como evidência de que o profeta Muhammad fora enviado como misericórdia de Deus para todo o universo. Nenhuma menção foi feita sobre a tirania pela qual eles sofreram nas mãos do povo de Meca anteriormente. A mensagem do profeta, lida às portas da cidade de Meca, ressoou em cada casa daquele lugar. Ó Quraishas! Deus lhes tirou os vícios da era da ignorância e veneração de seus ancestrais. O homem procede de Adão e Adão procedeu do barro. Esta mensagem significava o fim do velho sistema no qual as pessoas nutriam um errôneo orgulho por sua genealogia, por suas posses e por humilhar escravos e estrangeiros. O último suspiro desse sistema se deve a Bilal, que escalou o teto da Kaaba e chamou os fiéis para a oração. Sua vida em Damasco e o último exame. Seguida a conquista de Meca, o profeta não mais viveria muito. Em seu sermão de despedida, que aconteceu 1 ano depois de sua peregrinação de despedida, ele novamente ressaltou que nenhum homem pode sobrepujar sua supremacia baseado na cor de sua pele e que a superioridade só pode ser obtida através da temência e lealdade a Deus. Naquele dia, os companheiros do profeta estavam cientes de que logo seu amado profeta os deixaria. Bilal estava entre aqueles que choravam por isso. Quando o profeta se foi 1 ano depois, Bilal sabia que nada substituiria o vazio que o profeta deixaria. Ele solicitou a permissão do primeiro califa Ebu Bekir para sair de Medina e ir morar em Damasco. Seguida a conquista de Jerusalém durante o califado de Omar, Bilal visitou Jerusalém, que se tornara um importante centro para o Islã. Por vários anos ele foi incapaz de chamar os fiéis para a oração. Quando ele ia proferir a frase, eu testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus, ele não conseguia dizer o nome do profeta, pois sua voz começava a ficar embargada e ele começava a chorar, incapaz de controlar sua voz por este motivo. Em Jerusalém, sob o pedido do califa Omer, ele chamou os fiéis para a oração novamente, tornando-se o primeiro homem a recitar o Ezan nessa cidade, que já fora visitada pelo profeta nas noites do Isra e Miraj, ou seja, a ascensão do profeta. Depois de seu retorno a Damasco, ele sonhou uma noite que o profeta o chamava, dizendo: Bilal, por que você não me visita? Assim que o dia raiou, lá se foi Bilal para Medina. Quando ele estava próximo do Hawdah, onde o profeta foi enterrado e onde ele inicialmente chamou os fiéis para oração, ele se lembrou de tudo o que havia passado com o profeta e começou a chorar. Ele finalmente se atirou aos pés da tumba do profeta, dizendo: Eu vim, ó mensageiro de Deus. Eu vim, ó mensageiro de Deus. Eu vim, ó mensageiro de Deus. Como eu poderia lhe esquecer? Como eu poderia lhe deixar? Eu vim, ó mensageiro de Deus. Os netos do profeta, Hassan e Hussein, pediram para que o muezim do profeta novamente lhes confortassem com sua voz. Bilal sabia que não poderia declinar deste pedido, mesmo sabendo o quão difícil seria isso para ele. Ele recitou o Ezan no mesmo lugar que costumava ficar para chamar os fiéis para oração 5 vezes ao dia. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Naquele dia, ele recitou o mais belo Ezan de todos os tempos. Este último Ezan tocou de tal maneira os corações do povo de Medina, que conheceu o mensageiro de Deus e orou com ele, que eles correram chorando até a mesquita do profeta. Eles pensaram por um instante que eles veriam novamente o profeta quando eles chegassem na mesquita.
Naquele dia, ele recitou o mais belo exame de todos os tempos, e este foi o último chamado para oração feito por Bilal. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن